Quando pensamos em crianças, logo lembramos de imagens que nos levam a momentos felizes, alegres e puros. Época que às vezes nos dão saudades. Mas já parou para pensar que essas imagens nem sempre mostram a realidade? Segundo dados da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, no Brasil, há 129 casos de violência psicológica e física, incluindo a sexual, e negligência contra crianças e adolescentes são reportados em média ao Disque Denúncia no número 100. Esse quadro pode ser ainda mais grave se levarmos em consideração que muitos desses crimes nunca chegam a ser denunciados. Além disso, vemos que as disparidades sociais refletem também nas crianças. A taxa de mortalidade infantil é de 19 a cada 1.000 nascidas, sendo que as crianças pobres têm o dobro de chances de morrer do que as consideradas ricas. Outro dado importante, são cerca de 30.000 adolescentes que recebem medidas de privação de liberdade a cada ano, em casas como a Fundação Casa, apesar de estarem amparadas por leis. A Declaração dos Direitos da Criança, proclamada pela Assembleia das Nações Unidas, foi feita a partir de 10 princípios. Entre elas estão os direitos à alimentação, habitação, recreação, assistência médica adequada, educação, proteção e segurança contra todas as formas de negligência, crueldade, exploração e discriminação. A declaração afirma os direitos da criança, a proteção especial e oportunidades que sejam capazes de permitir o desenvolvimento sadio da criança. Como um dos locais mais frequentados durante a infância, a escola pode ter um papel mais que educativo na vida de uma criança. As escolas são grandes parceiros nossos nesse trabalho de identificar, porque a escola está na linha de frente. É na escola que muitos desses casos são identificados, muitas vezes é para o professor que essa criança acaba falando em determinada situação que ela até então não falou em outros lugares, ela acaba trazendo isso para o professor. Muitas vezes as escolas nos encaminham, fazem a notificação e nos encaminham para a psicoterapia. Com sua primeira edição lançada 10 anos atrás, o Guia Escolar é uma política pública feita por professores para ajudar a combater o abuso sexual infantil. O guia é financiado pelo MEC e os planos são de alcançar profissionais da área, as escolas e a população em âmbito nacional. O guia ele tem o objetivo de instrumentalizar os profissionais para trabalhar com crianças e adolescentes em situação de violência, e principalmente, mais especificamente, com abuso e exploração sexual. E ele é um instrumento que aborda tanto as questões da legislação, a legislação na área da infância e da adolescência, ele aborda como identificar os casos de abuso sexual, como fazer a notificação desses casos, ou seja, qual é o fluxo de atendimento, de acompanhamento desses casos, e orienta os profissionais para como utilizar também esse material nos seus locais de trabalho. Um dos objetivos do guia é a instrução aos pais e profissionais ao identificar mudanças de comportamento nas crianças. O comportamento da criança sempre é um indicador importante para o profissional no geral, tanto o professor quanto o profissional da área de saúde, se aproximar mais dessa criança e tentar entender o que está ocorrendo. Eu ressalvo aqui que é importante a gente tomar como meros indicadores, e também não sair fazendo diagnósticos e identificações excessivas. Nem toda mudança de comportamento é em função de abuso sexual. Junto das brincadeiras tradicionais, como podemos ver em parques, as novas tecnologias têm influenciado o passatempo das crianças. Tablets, celulares, TVs e videogames são exemplos de brincadeiras dessa nova geração. A Eduarda ela gosta de programas ao ar livre, então a gente opta por ir à praia, vir para esses lugares que tem mais verde. A Eduarda e o pai jogam videogame juntos. E a gente joga alguns jogos, tipo com banco imobiliário, algumas coisas assim. Depois da escola eu sempre trago elas aqui no Campo São Bento, levo elas lá à praia. Dentro de casa a gente sempre fica brincando, vendo galinha pintadinha, uma coisa de família mesmo. Pegar videogame. Jogar futebol e ir na piscina e jogar iPad. Com as novas tecnologias, a criança se depara com inúmeras novidades no seu cotidiano. Uma das discussões atuais coloca em debate a publicidade feita para as crianças.
O projeto de lei número 5.921, de 2001, do deputado Luiz Carlos Rauli, que está tramitando no Congresso, sugere mudanças para os comerciais infantis. Segundo a proposta de lei, é também proibida publicidades destinadas a promover a venda de produtos infantis, assim considerados aqueles destinados apenas à criança. O debate para mudanças é longo. Para alguns ativistas da causa, a lei propõe mudanças muito radicais. Outros acham que os pais devem exercer algum tipo de limite ao consumo da criança. Como exemplo da mudança, algumas das publicidades antigas e que fizeram sucesso não poderiam estar na grade de programação hoje em dia. Compre batom, seu filho merece batom. Essa discussão parte do princípio de que a criança ela é um indivíduo peculiar. Pesquisas já de longa data mostram que este sujeito, né, este serzinho, ele não diferencia muito bem o que é um elemento persuasivo e o que é um elemento informativo. Não diferencia muito bem, até os 4 anos de idade, propaganda de qualquer outro produto midiático. Então, são claras as evidências de que ela recebe a propaganda, a publicidade, de uma forma muito mais sem freios, muito mais sem resistência do que outros públicos. A parte disso, a gente sabe que a infância é um período da vida em que uma série de práticas são necessárias para o desenvolvimento saudável. Brincar, exercitar a criatividade, exercitar corpo e uma série de práticas ligadas ao consumo não favorecem esses exercícios, essas atividades importantes para o crescimento da criança. Além disso, tem a questão da obesidade, né? Diversas propagandas de produtos que são excessivamente calóricos e pouco nutritivos. E a publicidade para essa criança mostrando esses produtos como se fossem assim incompatíveis com qualquer mal-estar. Então a gente vai juntando uma coisa com a outra e vê que alguma coisa está errada.